Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, tenho esta oportunidade de poder comunicar convosco e desejar, no fundo do meu coração, que todo o teu coração, todos os teus pensamentos estejam abertos e sensíveis à direção do Espírito Santo de Deus. Por isso, quero convidar-te mais uma vez, né, a abrir o teu coração em oração, também, ao receberes a palavra de Deus com uma atitude, né, uma atitude aberta, ok? E permitir que o Espírito Santo possa instruir, possa te ensinar, ok? Para que a palavra que é transmitida a ti seja de proveito para a tua vida. Amém? Por isso eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Deus, a abundância de Deus, que te abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Seja uma realidade na tua própria vida. Esta é mais uma oportunidade, ok, para fazer chegar a vós a palavra de Deus. As circunstâncias estão a modificar, de modo que, mais uma vez, eu tenho a oportunidade para levar-vos a palavra aos vossos lares, às vossas casas, e para que cada um dos irmãos, né, possa, na comunhão dos seus familiares, poder partilhar a palavra da salvação. Desejo que as bênçãos do Senhor, amém, sobre cada um de vós que me está a ouvir e também sobre cada uma das vossas famílias, que a paz e a graça de Deus multiplicadas sejam dadas, manifestas na tua vida por aquele que está sentado no trono, rodeado dos querubins, aquele que é Deus, o Senhor dos Senhores, aleluia, Deus a quem nós tivemos em nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Aquele que era, que é e que voltará a ser, amém? Que virá buscar a sua igreja para o louvor do seu nome e para o cumprimento das promessas que há em Cristo Jesus. Hoje quero-vos falar sobre a dispersão, amém? É uma palavra que no original grego é definida como a diáspora, e eu quero-vos falar sobre esta dispersão ligada a este tempo de pandemia que nós estamos a atravessar e as consequências ou o propósito pelo qual esta dispersão toma lugar. Por isso convidamos o Espírito Santo, eu quero convidar o Espírito Santo a poder usar a minha boca, o meu coração, para que possa transmitir a vocês o que está no coração de Deus, né? para que permaneçam firmes perante as circunstâncias da vida. Amém? Aquilo por isso que nós vamos atravessar, permita que vocês possam resistir firmes, sabendo que melhores dias virão e que um povo, quando volta de novo à comunhão do corpo, amém, volta um povo muito mais forte. Amém. Eu creio, meus amados, que a verdade da palavra é uma, né? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele não pode deixar de ser Deus. Ele é o eterno Deus. A sua palavra é viva. E essa palavra possa vivificar o teu coração. Por isso eu oro ao Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, tu estás aqui, Senhor, a Deus, e em teu nome levanto as minhas mãos e eu quero integrar e consagrar cada vida que me está a ouvir, Senhor, a Deus, para que tu possas falar com os seus corações, Deus, quebrando todas as barreiras e fortalezas, afastando toda a influência do maligno, destruindo toda a barreira que possa estar a impedir-los de ouvir a tua palavra, Deus, e que a tua palavra seja a semente que está semeada no coração, criando raízes que descem para baixo, para que os frutos apareçam, vão aparecer em cima. Honra e glória seja dada àquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, que seja dado para todos sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Deus, que nos ungiu, que nos chamou uma eterna esperança através do seu filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Por isso, meus amados, eu creio, no fundo do meu coração, que ninguém tem dúvidas que esta separação, amém? Né? Esta separação, esta separação que acontece, né? Por causa da pandemia, ok? Não tenho dúvidas que ela provocou uma dispersão. Vocês concordam comigo, né? Provocou uma dispersão das ovelhas do Senhor, amém? No que diz respeito à comunhão, ok? As pessoas foram obrigadas a ficar em casa, deixaram de poder ir à casa do Senhor, ou vêm estarem juntos, desfrutar das mesmas comunidades da fé, ok? E desfrutar dessa comunhão maravilhosa que o corpo de Cristo desfruta como membros uns dos outros. Por isso é que eu digo, nenhum de vocês tem dúvida de que esta pandemia provocou, diga comigo, provocou uma dispersão, ok? Das ovelhas do Senhor, ok?
Mas nem tudo está perdido, né? Há bênçãos que vêm aí. Há pregadores que dizem que após esta separação a igreja nunca mais vai voltar a ser a mesma como era anteriormente, ok? Não sei se afirmações como esta têm em vista uma boa ou uma má imagem, depende daquilo que eu diz. Eu, por mim mesmo, eu creio naquilo que dizem as Escrituras. Porquê? Porque não é a primeira vez que há uma dispersão do povo de Deus. As Escrituras revelam várias passagens no qual o povo de Deus foi transportado, foi afastado, ok? E uma vez que o povo foi disperso, Deus é um Deus de restauração, trouxe de volta o povo à terra prometida e restaurou o povo para a sua glória. Portanto, e o povo quando regressa acaba a se tornar muito mais forte, ok? Quando ele é restaurado, ok? Portanto, a história está cheia fala por si só em relação a estes assuntos. E eu quero começar no Velho Testamento, mostrar-te e fazermos uma progressão ao longo do Velho Testamento até os nossos dias. Okay? Em 2 de Reis, vá comigo a 2 de Reis, no capítulo 17, vamos ler os versículos 20, a partir do versículo 21 até o versículo 24. Ok? Dou-lhe um tempinho, não? Eu sei que já és uma pessoa que tens a tua Bíblia já preparada para me poder seguir, ok? E se não tiveres uma Bíblia contigo, então fica atento àquilo que a palavra que é falada, né? É falada para mim. Bendito Deus, aleluia. Honra e glória, poder e majestade e força pertence àquele que está sentado entre os querubins. Bendito seja o Senhor, aleluia. 2 de Reis, okay? Vocês sabem lá no Velho Testamento. 2 de Reis, no capítulo 17, versículos 21, diz assim: Porque depois que o Senhor rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram a rei Jeroboão, filho de Nabate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar com grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os seus pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartou deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus profetas, os seus servos os profetas, e assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia 2, na altura em que a Escritura é colocada. Né? E o rei da Síria trouxe também gente de Babel, da Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades da Samaria, veja, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Repara, o rei da Síria cercou, conquistou Israel e levou todo o povo de Israel, que se situava, para vocês dizer, no norte, e levou-os todos para a Síria. E trouxe outras pessoas da Babilônia, árabes, babilônicos, persas, ele trouxe-os e colocou-os na Samaria. Por esta razão é que os do sul, os judeus lá de baixo, né, da província do sul, eles não gostavam dos samaritanos. Vocês sabem aquela história, que já ouviram várias vezes, dizer que os judeus não comunicavam com os samaritanos, porque eles sabiam que os samaritanos não eram verdadeiramente israelitas. Né? Era um povo que tinha sido trazido pela Síria para habitar, uma vez que o povo de Israel Israel tinha sido transportado, ou foi transportado para a Síria. Ok? Estão a acompanhar? Ok, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, a dispersão, como eu disse desde o princípio, que é do grego, da palavra grega, que significa diáspora, que nós encontramos registrados aqui no Velho Testamento, a dispersão era um método antigo que era muito usado, okay, pelos reinos dominantes, ok? E quando conquistavam um povo, e eles, para evitar as rebeliões, eles dispersavam, eles levavam as pessoas, afastavam-se uns dos outros. Aquela expressão, o dividir para reinar. Não é por acaso que eles faziam isto, né? Portanto, isto significa que quando uma cidade se rebelava, por exemplo, ou se revoltava, e o povo se revoltava, o que acontecia que os reinos dominantes, eles dispersavam, levavam as pessoas para lados diferentes, ok? Dispersavam-nos, né, para eles serem enfraquecidos. Repare, a dispersão tem um propósito de enfraquecer. A dispersão não tem um propósito de fortalecer. Não. Os povos, os reinos dominantes, nas potências dominadoras, sabem exatamente disso. Eles dispersam as pessoas, confundem, né? O dividir para reinar. E assim que eles conseguiam evitar que o povo se revoltasse e pudesse libertar-se da sua opressão. Né?
como diz a história, vimos pelos livros da história, na primeira e segunda de Reis, e depois primeira e segunda de Crônicas, okay? Vemos o que aconteceu com o povo de Israel. Portanto, vimos aqui que Israel foi levado para a Síria e mais tarde o Judá, o povo todo de Judá, que era no sul, foi levado em cativeiro para a Babilônia. Ok. Portanto, esta dispersão, do qual estou a partilhar com vocês, né, que diz respeito quer a Israel, quer a Judá, aconteceu por causa dos pecados. Lembra-se que eu tinha acabado de dizer? Diz que Israel foi transportado à terra da Síria, onde ele permanece ali, porque nunca se apartaram dos seus pecados. Eles não se arrependeram e foram levados, quer Israel, quer Judá. Como vocês sabem, o rei de Israel ficou dividido em duas partes. Okay, após a morte de Salomão, Israel ficou chamado no Reino do Norte e a parte do Sul o Reino de Judá. Okay, então ambos pecaram e como não se apartaram dos seus pecados, okay, Deus na sua ira os entregou aos reinos dominantes. Amém? Por isso, porque eles cometeram pecado contra o Senhor. Por outras palavras, o que é que Deus estava a dizer com isto? Porque vemos um Deus usar nações mais ímpias para dispersar o seu povo, para, num certo sentido, manifestar a sua ira sobre o pecado que o povo, quer que Israel, quer Judá, cometeram contra ele. Por outras palavras, o que é que Deus estava a querer dizer? Por outras palavras, o que é que ele estava a querer dizer assim? Ok, vejamos. Vocês foram um povo que eu separei dentre as nações para serem meus. Ok? Como filhos, eu os recebi para vocês viverem para mim, santificados para mim, separados para mim, para manifestar ou revelar a minha glória. Mas vocês não quiseram viver para mim, separados, santificados. Vocês quiseram viver como os ímpios. Vocês quiseram viver como as nações ímpias, as nações idólatras. Quiseram viver como eles, não quiseram viver para mim. E assim, uma vez que vocês quiseram viver como eles, então, vocês vão viver com eles, mas vão viver escravos. Por isso é que nós vemos Israel a ser levado escravo para a Síria, okay? E também Judá, mais tarde, para a Babilônia. Portanto, uma vez que eles ficaram na condição de escravos, Deus está a dizer, disse isto, por outras palavras, eu não vou lidar mais com vocês como o Deus da aliança, Jeová, amém? Mas vou lidar convosco como Elohim. Se vocês repararem, para aqueles que passaram pelo estudo que nós já fizemos nesta área, quando falamos desde os princípios de Gênesis ao Apocalipse, nós podemos ver até que nos próprios nomes dos profetas, os profetas que profetizaram antes do cativeiro, okay, e os profetas que profetizaram em cativeiro, nós podemos ver no nome deles, né, exatamente aquilo que eu estou a dizer. Repara, Isaías, okay? Jeremias, a parte final do nome Isaías, Jeremias, okay? Ia é a abreviatura da palavra Jeová. Okay? Se vocês verem Daniel, okay? Falando dos profetas maiores, né? Daniel e Ezequiel, na parte Iel é uma abreviatura de Elohim. Okay? Deus, na forma plural, o Deus que não tem um povo especial, num certo sentido, Deus está a dizer, eu não vou tratar, uma vez que vocês violaram a minha aliança, não vos vou tratar como o meu povo, vou tratar-vos como o Deus dos povos, o Deus de todos os povos e de todas as nações. Okay? É interessante, né? Vocês puderem pesquisar um bocadinho sobre isso e verificarem a beleza das Escrituras, que até nos próprios nomes dos profetas, né, que profetizaram em cativeiro, okay, e os que profetizaram fora do cativeiro. Portanto, mas o que nós sabemos e que a Bíblia também relata é que, após o arrependimento, Deus traz de volta o seu povo e começa a restaurar. Okay? Traz de volta à sua terra, a terra de onde eles tinham sido expelidos. Daí que nós vemos isso acontecer, isso é chamados, né, vemos isso através dos livros da restauração. Mais tarde, Israel, como povo, ele voltou a ser disperso. Okay? Eles passaram por muitas dispersões. Né? Nos anos 70, após a destruição de Israel, após a destruição do Templo de Jerusalém, né, pelos romanos, eles foram dispersos. Okay? Mais tarde, no ano 135 depois de Cristo, okay, aconteceu de novo Israel ser disperso para todas as partes do mundo. Amém?
portanto, terminando essa dispersão, essa diáspora, amém, a meados do século XIX, amém, quando os judeus voltaram para Israel, amém, e então eles, com o seu regresso, eles criaram o Estado de Israel, como vocês conhecem. Mas não, isto não aconteceu apenas com Israel ou com Judá. Amém? Outros povos também eles foram dispersos. Por exemplo, os babilônicos eles foram dispersos levados cativos para a Arménia. Árabes, babilônicos, persas, eles foram levados para Samaria. Amém? Vemos também que africanos, né? A África, os povos na África, muitos deles foram retirados e foram levados para as Américas, quer para a América do Norte, quer para a América do Sul, como escravos. Portanto, meus amados, em relação à dispersão, ok, ou serem transportados para outros lados em grandes quantidades, ok, era uma prática muito comum, amém, pelas potências dominantes, ok, nestas sociedades antigas, e eles usavam da dispersão para enfraquecer. Lembra-te dessas palavras? Dispersar para enfraquecer. Era exatamente o propósito pelo qual eles dispersavam ou transportavam os povos para fora do seu ambiente original, natural. Okay? Isto aconteceu no Velho Testamento, ok? E vamos ver o que as Escrituras dizem em relação à dispersão no Novo Testamento. Este transporte, este afastamento, né, no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós começamos pelos primeiros discípulos do Senhor, incluindo os apóstolos, e depois vamos ver a igreja primitiva, né, no livro de Atos. Okay? Eu convido-vos aí comigo ao livro do apóstolo João, no capítulo 16. Vamos ler aqui 2 versículos, né, e vamos ver o que é que o Senhor nos diz acerca da dispersão. E agora, né, não estamos a falar diretamente do povo judeu, mas estamos a falar dos discípulos, a igreja do Senhor. Amém? Anda comigo. João 16, versículos 32 e 33. João 16. O que é que diz a palavra do Senhor? Amém? Quero dar um tempinho para que tu possas me acompanhar. Ok? Bendito seja o nome do Senhor Deus, enquanto procuras. Ok? Glória a Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo. Honra e glória, poder e majestade e força para aquele que é, que virá a ser, a ser o eterno e sempre o eterno Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Já encontraram? Ok? João 16, 32. O que é que diz a palavra? Amém? Uns momentos antes, uns dias antes de Jesus ser glorificado, ser crucificado. Né? E Jesus respondeu aos discípulos e dizendo: eis que chegou a hora, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos. Repare, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que vocês que em mim tenham confiança, tenham paz, porque no mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Repare, no mundo tereis aflições. Enquanto nós estivermos no mundo, as aflições virão. Amém? Se você não quer passar por aflições, então o processo, você precisa de morrer para ir para o céu. Né? Claro que não se pode suicidar, né? Tem que esperar o tempo de subida para estar com o Senhor. Reparem no que é que diz o versículo 32. Jesus, ao falar com os seus discípulos, ele está a dizer: está a chegar a hora em que vocês serão todos dispersos. Okay? Cada um vai fugir para a sua própria casa. O que é que nós encontramos hoje nesta dispersão provocada pela pandemia, pelo vírus? Cada um em sua própria casa. Okay? Com receios, okay? Com todas as limitações, mas é exatamente isso que aconteceu. Né? Jesus diz: ok, não me deixarei só, mas vocês não me deixam só porque eu não estou só, porque o Pai não me deixa. Mas isto foi uma profecia que foi uma profecia dada através com o profeta Zacarias, que está lá no capítulo 13, versículo 7, mas eu não vou lá. Quero que vais comigo agora ao Evangelho de São Mateus, amém? No capítulo 26. Amém? Estivemos no Evangelho de João 16, agora vamos para Mateus, amém? Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 26. Amém? 26. Né? E vemos o que é que a profecia a profecia de Zacarias diz. Né? Mateus 26, versículo 31, né? 31 a 35 diz: então Jesus lhes disse:
todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ouça, a profecia em Zacarias diz: vou ferir o pastor e as ovelhas do rebanho se vão dispersar. Vemos acontecer esta primeira dispersão quando foi da morte, da prisão e morte do Senhor, quando ele foi crucificado. Mas depois de eu ressuscitar, diz o Senhor, eu irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me vou escandalizar. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me vais negar. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas repare, todos os discípulos disseram que não negavam o Senhor. Okay? Que estariam com ele, que iriam, se possível, morrer com ele. Mas se lês o que está escrito no versículo 56, né, do mesmo capítulo, né, em Mateus 26, desde o versículo 56, diz que mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas lá, ok? O que diz, então, todos os discípulos, deixando, fugiram. Repare, cumprida foi a profecia de Zacarias, está lá em 13:7, e aqui no versículo 56, na parte final, diz: e todos os discípulos deixando fugir. Mas repara, eles antes disseram que estavam todos dispostos a morrer pelo Senhor. Amém? Todos eles disseram o mesmo. E o que aconteceu foi que todos fugiram, portanto cumpriu-se aquilo que Jesus disse: cada um de vocês está a chegar a hora em que cada um de vocês vão ser dispersos, vocês vão ser afastados uns dos outros, cada um na sua própria casa. Okay? E o profeta de Mateus, o Evangelho de Mateus, revela-nos que se cumpriu a palavra do profeta, qual dizia que o pastor, Jesus é o nosso sumo pastor, grande pastor, também, que ele iria sendo ferido, que as ovelhas iam ser dispersas. Repare, dispersão para enfraquecer, para reinar, para dominar. Ok? Portanto, o que vemos aqui é que ainda que todos se afirmassem, todos que se afirmaram ser um com o Senhor, na hora, eles foram dispersos. Fugiram. É o que a palavra de Deus diz. Ok, e o que é que diz respeito? O que é que nós podemos encontrar em relação à dispersão, em relação à igreja primitiva? Para isso, vais comigo, ou seja, eu quero convido-vos aí comigo ao livro de Atos. Atos capítulo 8, versículos, vamos começar a ler a partir do versículo 1. Vamos lá ver o livro de Atos. O livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ver o que é que diz o que é que dizem as Escrituras sobre esta dispersão. Repare, como eu disse anteriormente, okay? não aconteceu apenas uma vez, okay? Aconteceu várias vezes. Okay? E aquilo que está a acontecer connosco hoje, a igreja dispersa, cada um em sua casa. Né? Nós vemos que este mesmo princípio já aconteceu anteriormente e sabemos que a dispersão tem um propósito de enfraquecer. Mas nós não enfraquecemos. Porquê? Porque a palavra de Deus nos mostra que sermos um povo muito mais fortificado. Bendito seja o nosso Senhor. Então, em Atos, no capítulo 8, no versículo 1 diz: e Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Repara, uma grande perseguição contra a igreja sofreu uma perseguição e por causa da perseguição, okay, eles foram dispersos, fugiram para longe, amém? Para as terras da Judeia e da Samaria. Apenas os apóstolos ficaram lá em Jerusalém. Okay? E alguns varões piedosos foram enterrar a Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres que os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos, aqueles que fugiram de Jerusalém, amém, iam por toda a parte anunciando a palavra. Vê o aspecto, começamos a ver aqui o aspecto positivo da dispersão. Para onde eles foram? A igreja. Para onde eles foram levados? Para onde eles fugiram? Eles começaram a anunciar a palavra do Senhor. Bendito Deus. Aleluia. Agora acompanhe-me o capítulo 11, aqui também no livro de Atos, no capítulo 11. E o que é que nós encontramos aqui de novo no capítulo 11?
Amém? A partir dos versículos 19 ao 26, nós vamos encontrar aqui uma narrativa também interessante em relação à dispersão dos primeiros da igreja primitiva, portanto, dos apóstolos, dos discípulos. Amém? Versículo 19 diz: e os que foram dispersos pela perseguição, né, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, né? E grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a hora destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, chegou a fama destas coisas, então enviaram a Barnabé e a Antioquia. Né? Portanto, o qual, quando chegou e viu a graça, né, de Deus e se alegrou, exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziam para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados os cristãos. Veja bem, amém? Diz a palavra, no versículo 19, que os que foram dispersos, aqueles que foram obrigados a fugir, amém? Por causa da perseguição, o que é que aconteceu com eles? Amém? E esta perseguição foi por causa de Estevão, né? Quando Estevão foi apedrejado e morreu, esta perseguição caiu em cima dos discípulos, eles foram dispersos, diga comigo, eles foram dispersos, amém? E nós vemos que eles para onde foram, também começaram a pregar a palavra de Deus, e em Antioquia, ok? Eles foram chamados pela primeira vez, foram chamados cristãos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Okay? Nós podemos encontrarmos mais um registro lá em 1 Pedro, na sua primeira epístola, logo no capítulo 1, versículo 1, né? Ele escreve para todos os irmãos, todos os cristãos estavam dispersos na Ásia Menor. Repara, porque para onde eles fugiram, eles anunciaram a palavra de Deus e implantaram igrejas e começou uma obra do Senhor. Amém? Repare, meus amados, enquanto Israel e Judá, eles foram dispersos, afastados, tirados da terra deles, que eles queriam viver como gentios, ok? E Deus disse, ok, já que vocês não querem viver como meus filhos, que vocês querem viver como eles, então vocês vão viver com eles, mas escravos, ok? Glória a Deus, é um Deus de misericórdia, e Deus traz-os de volta, e então restaura o povo. Repare, ninguém pode ser restaurado sem arrependimento. E o povo de Israel, em cativeiro, arrependeu-se de ter vivido em pecado contra o seu Deus. Portanto, Israel e Judá foram dispersos por causa do seu pecado. Deus usou as nações da Síria e da Babilônia, ok? Mas os cristãos, que nós vimos, os cristãos aqui da igreja primitiva, eles foram dispersos por causa da perseguição e não por causa do pecado. Dispersos por causa da perseguição. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor é grande, o Senhor é bom, Ele é tremendo. Aleluia. Eu quero que você tome nota deste pormenor. Para onde eles foram dispersos, eles anunciaram a palavra de Deus. Okay? Novas igrejas surgiram. Okay? A pandemia também provocou uma dispersão. Da igreja. Okay? Este vírus também é uma arma que é usada por Satanás, né? Como um processo usado por Satanás para enfraquecer a igreja, não prevaleceu. Amém? Porque Deus serviu-se exatamente deste recolhimento, amém? Como uma oportunidade para cada um de vós, estou a dirigir-me a vocês que me estão a ouvir, para cada um de vós poder ministrar a sua própria casa. Ele dizendo, né, uma vez que tu estás limitado, que não podes pregar o mundo, não podes evangelizar o mundo, então tu estás em tua casa, então começa a evangelizar aqueles que, sabendo que tu és cristão, sabendo que tu frequentas, entregaste a tua vida para Jesus, okay? Eles nunca decidiram, ainda que aceitassem a tua fé, eles nunca de perto ouviram a mensagem. Por isso, aquilo que o diabo traz como mal, Deus dá a volta e traz como bem.
Portanto, esta pandemia provocou esta dispersão da igreja. Eu sei que os irmãos dizem, há tanto tempo que não vou à igreja para desfrutar da comunhão com os irmãos, mas isto tem um propósito no coração de Deus. Uma oportunidade para a tua família poder ouvir a palavra da salvação, a saída da tua própria boca, de acordo com o que está escrito na promessa. Eu creio, ok? Creio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu afirmo isto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, meus amados, Deus usou este recolhimento, amém, como uma oportunidade para cada um pregar a sua própria casa, a sua própria família, como eu já transmiti do coração de Deus para vocês em mensagens anteriores. Ok? Aleluia. Portanto, aquilo que não acontecia antes, nota, aquilo que não acontecia antes na tua família, levou agora a tua família a poder ouvir a palavra da salvação, uma palavra de confiança, uma palavra de proteção, amém? E ter uma comunhão com Deus agora, até através de ti. Amém? Tu foste a pessoa usada por Deus para levar a mensagem da salvação, que deveria ter sido feita logo desde o princípio, né? A palavra de Deus diz, quando a palavra de Deus nos estimula a crer, tu e toda a tua casa, que a tua luz possa iluminar aqueles que estão dentro da tua casa. Amém? Mulher, tu possas ganhar o teu marido sem palavras, ok? E que tu, marido, sejas o exemplo, o sacerdote, aquele que ora, né? E que toma uma posição e que guarda e protege a sua casa do maligno. Portanto, meus amados, né? Quem não procedeu, quem não aproveitou esta oportunidade de pregar a sua própria família neste tempo de confinamento, neste tempo de recolhimento, perdeu mais uma oportunidade de salvar a sua família. Porque as coisas vão voltar ao normal. Cada vez muito mais breves elas estão. Né? As coisas vão voltar a normalizar. Okay? E muitas famílias, muitos familiares podem não voltar a querer saber daquilo. Mas tu tiveste a oportunidade e se não aproveitaste esta oportunidade, okay, perdeste essa oportunidade, nós não sabemos o futuro, se terás outras oportunidades para pregar para a salvação da tua família. E esta pandemia, este tempo, okay, esta dispersão da igreja é mais um sinal dos últimos tempos. Amém? Usa, por isso, o tempo que estás em casa, usa este tempo para tu poderes anunciar a palavra de Deus aos teus familiares, né, para a sua própria salvação. Deus dá sempre àqueles que estão contigo. Amém? Portanto, quero-te desafiar, né, e lembrar-te que uma vez que isto é um sinal, este dispersar para enfraquecer, mas que não conseguiu, né, vai conseguir enfraquecer a igreja, okay? Porque a igreja para onde vai prega, amém? A igreja não pode ir evangelizar o mundo, não pode ir ter comunhão uns com os outros, ficando em casa, pregou àqueles que estão em casa que nunca ouviram a palavra do Senhor. Amém? Por isso, lembre-se, o que é que Jesus diz em relação aos sinais dos últimos tempos? Aos sinais dos últimos tempos. Vá comigo no capítulo 16 de Mateus. Mateus 16. Vá comigo. Mateus 16. O que é que diz a palavra do Senhor? Mateus 16. Estes são sinais dos últimos tempos. São sinais dos últimos tempos. São sinais. Não é? São sinais dos últimos tempos. Pode você não acreditar, mas as Escrituras falam muito claramente. É olhar-se ao teu redor e vais ver se reconheces. Se Jesus diz aqui em capítulo 16 de Mateus, dos versículos 2 e 3, ele diz: Jesus respondendo aos fariseus, aos saduceus, porque eles queriam um sinal. Jesus disse: quando é chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, vocês dizem, haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. E ele disse, hipócritas, vocês sabem diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Okay? Por outras palavras, o que é que o Senhor está a dizer? Vocês conseguem olhar para o céu, olhar para a coisa e dizer, vai haver bom tempo ou vai chover? Okay? As folhas estão a cair, okay? A primavera, o outono está a chegar, ou a primavera está a chegar, porque as folhas estão a cair, novas folhas surgem. E se vocês sabem reconhecer isto, vocês não conseguem reconhecer os finais dos tempos? Há sinais que estão a acontecer ao teu redor, todos os dias, e podes estar tão distraído que não está a perceber que são os sinais de que as Escrituras estão a dizer. Muitos cristãos, nesta altura da pandemia, nesta altura de confinamento, muitos cristãos
como eu disse na mensagem anterior, estão dentro da casa, mas estão como Israel, né? Na situação de temerosos. Será que isto vai chegar à minha casa? Não é? O sangue de Cristo não basta para te proteger. Aleluia. Convicção. Não vives por preferência. Vive por convicção. Não escutes aquilo que o mundo está a falar. Ouve o Espírito Santo. Ouve as Escrituras. Ouve o que é que Deus está a falar à sua igreja. Amém? Portanto, veja bem que Jesus diz, vocês sabem olhar para os tempos, não sabem reconhecer os finais dos tempos. O que é que vai acontecer nos últimos tempos? Amém? O que vai acontecer? Nos últimos tempos vai haver guerra, sedições. Amém? Etnias a fazer guerras contra etnias. Diz mais, grandes multidões que se vão deslocar de um lugar para o outro. E nós vemos acontecer com os migrantes. O que é que está a acontecer com os migrantes? É mais o cumprimento daquilo que é mais um sinal dos últimos tempos. Diz que vai haver grandes tempestades, inundações, okay? Vai haver pestes, okay? Pestes e muitas outras coisas, né? O amor de muitos vai esfriar. Há muito mais outras coisas que estão, outros sinais que vão surgir. Okay? Por isso os nossos olhos estão postos em Israel, estão postos na Escritura. Porque sabemos que o que está escrito vai acontecer. Diz nem uma vírgula vai cair daquilo que está escrito. Portanto, se queres saber como é que tu vais terminar, passar a tua eternidade, ok? Então, olha, lê o livro do Apocalipse e vais saber como. Portanto, meus amados, né? Enquanto nós temos tempo, enquanto tu que estás desse lado tens tempo, enche o teu coração com a palavra de Deus, ok? Não enches os teus ouvidos, nem aquilo que tu vês com os teus olhos, aquilo que o mundo te oferece. Se estiveres diante da televisão 8 horas, se as primeiras 4 horas, vez após vez, ouvir os números, ouvir isto e aquilo, de certeza que a imagem que vai ficar dentro de ti não vai ser uma imagem que o Evangelho está a colocar em ti, mas tu vais ficar com medo ou com receios, né? E estes medos e receios vão chegar exatamente à vida daqueles que não têm a certeza do que a palavra de Deus diz. E Deus te deu um mandamento. Okay? O justo viverá da fé. Vive da palavra de Deus. Alimenta-te da palavra de Deus para permanecer firme e não te deixes levar pelas mentiras do maligno. Satanás usou esta arma de vírus para tentar destruir a criação de Deus, okay? Dispersou a igreja, mas Deus é um Deus de graça. Okay? Ainda que não possas sair, muito agora, mas graças a Deus que agora já temos uma movimentação já não assim tão limitada, okay? Já nos podemos também reunir como igreja, amém? Mas é tempo de aprenderes. Ser sábio, meu irmão. Okay? Edifica a tua fé. Tu tens 2 caminhos. Um deles tu vais escolher. Okay? Edifica a tua fé. Okay? Para aqueles que creem, eu estou a falar para aqueles que creem, tu que me estás a ouvir, é um dos que creem. Senão já tinhas desligado o gravador de vídeo. Okay? Conhece o significado da expressão? Aquela que o Senhor diz: não te deixo nem te abandono. Não te deixo nem te abandono. Esta semana eu ouvi o testemunho de um jovem cristão que me dizia assim: a minha empresa ofereceu-se, disse-me que quem quisesse ir trabalhar poderia trabalhar, mas que quem quisesse ficar em casa pudesse ficar em casa. Eu estou a usar este testemunho, okay? Porque é interessante vocês poderem ver. Okay? Ele colocou perante esta situação, ele disse: eu sendo cristão, filho de Deus, se eu não creio que o sangue de Jesus me protege, okay? Dentro das condições que me ofereciam de segurança, não é? Eu vou ficar em casa. Não, eu vou trabalhar. E fui trabalhar. Não é? E nada aconteceu. Porquê? Porque Deus honrou a sua fé. O Senhor diz: eu não te deixo, eu não te abandono. Aqueles que creem sabem exatamente o que significa isto. Que eles experimentam. É no seu dia a dia. Eles experimentam essa segurança que só o Senhor te pode dar. Não são os políticos que te dão essa confiança, não é aquilo que tu comes ou não é a tua vida, não são as tuas finanças, aquilo que tu tens no banco, não são os teus bens que te servem, que te podem dar essa confiança. Essa confiança que tu podes ter é a confiança que te dá a palavra de Deus, e só a palavra de Deus te pode dar essa confiança. Por isso, ouve o que o Espírito de Deus está a falar. Nós estamos a viver os últimos tempos, sim, não é amanhã, não será amanhã, não será depois, não são daqui a 5 ou 10 anos, mas os sinais estão cada vez aí mais visíveis. Okay? Se tens ouvidos para ouvir, ouve o que o Espírito de Deus está a falar para ti. Amém? Aleluia. O Senhor te diz: eu não te deixo, eu não te abandono. E se o Senhor diz, Ele é poderoso para o confirmar. Ele é Pai, nós somos filhos.
Lembras-te da expressão lá no Salmo 91? Aqueles que habitam à sombra do Altíssimo, do Omnipotente, à sombra do Altíssimo descansarão. Quantos de vocês? Mas eu quero dizer-lhes algo, uma revelação para ti, neste dia. Estar à sombra do Altíssimo não é um lugar para se visitar, meu amado. Não é um lugar onde tu possas ir e possas regressar. Estar à sombra do Altíssimo é um lugar para permanecer. Fala, permanência, não para visita. Somos cristãos não para visitar a casa de oração. Somos cristãos para viver como cristãos. Não é? Se dispersos, nós não perdemos a comunhão, não perdemos o laço, não perdemos a comunhão com o nosso Deus. Continuamos ligados a Ele, porque nada neste mundo nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aleluia! O Espírito Santo está a encher o teu coração, está morando ali. Ele fez morada um dia quando abriste o teu coração e o recebeste como Senhor e Salvador da tua vida. Por isso, meu amado, eu quero te exortar a saber que ao sair deste confinamento, amém, deste recolhimento, amém, que nos foi imposto, ok, vais sair muito mais forte. E se tu não tiveste a oportunidade ou a ousadia para pregar ao Evangelho, ou anunciar o Evangelho, ok, quer usando as minhas mensagens ou passagens da Bíblia, ok, perdeste uma oportunidade. Mas Deus vai, de certeza que eu creio, porque Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas foi uma oportunidade tremenda e maravilhosa de poderes pregar o Evangelho. Por isso, eu quero deixar esta mensagem para que seja a meditação do teu coração. E saber que, ainda que dispersos, okay, nós saímos muito mais fortes. Deus tornou possível, porque muito mais famílias servirão ao Senhor a partir de agora. Oramos, eu quero orar ao Senhor, agradecendo a Deus, né, por uma igreja muito mais forte, saída desta pandemia. Okay? Que cada um dos cristãos tenha maior convicção e possa aprender a descansar em Deus. Amém? Se algo que é triste é ver um cristão derrotado. Amém? Um cristão dominado pelas circunstâncias ou pelo maligno. Amém? Se maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque viver derrotado se eu posso viver em vitória? Porque que estar em baixo se eu posso estar por cima? Porque que viver em baixo e se eu posso estar por cabeça e não por cauda? Bendito seja o nome do Senhor. Quero te exortar, anuncie o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Prega a palavra de Deus. Diz às pessoas, não é, que Jesus Cristo os ama, que os seus pecados já foram apagados, que eles não têm que confessar pecados a outras pessoas. Eles apenas têm que reconhecer que nasceram pecadores, que precisam da misericórdia de Deus. Precisam que o sangue de Cristo os limpe de toda a iniquidade, de todo o pecado, okay? Instantaneamente. Né? O sangue de Jesus, né? Entra em operação e o Espírito Santo purifica a tua vida e começas a desenvolver uma comunhão com Deus. Quero te exortar a orar pelos teus familiares, começando por ti próprio, pela tua própria vida, pelos teus pastores também, pela tua igreja, pela nação, pelos líderes desta nação, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ora pelos teus familiares, ora pelos teus amigos, para que eles se salvem. Porque eu creio que tu desejas que um dia, quando estiveres na eternidade, que eles também possam estar contigo. Permanece naquilo que tu aprendestes. Okay? Não endureças o teu coração. Abre o teu coração. Estuda as Escrituras. Medita naquilo que tu ouvistes. E deixa que o Espírito Santo fale ao teu coração. Quero agradecer a Deus, o Pai, que pelo Espírito Santo Ele possa ter tocado, amém, a tua vida através dessa mensagem e que algo novo comece. Tu partes para, sabendo que, ainda que disperso, ao sair desta condição, tu vais sair muito mais forte. A Deus, o nosso Pai, sejam dadas honras e ações de graças por Jesus Cristo, seu Filho amado. Aquele que está sentado no seu trono, entre os querubins, sejam dadas honras, ações de graças, louvor e toda a adoração, porque Ele é digno e merecedor. Ele nos criou, nos gerou para nós sermos adoradores. E esta é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que o Senhor nosso Deus, que já nos abençoou, que já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Repare, Deus já fez tudo. Ele te abençoou com toda a sorte de bênçãos.
Ele manifesta essas bênçãos, que traga essas bênçãos à realidade pelo exercício da tua fé. Tu és o responsável para que as bênçãos de Deus se tornem uma realidade na tua vida. Okay? E assim que possas abraçar, possas desfrutar, não, porque não tens que ir para o céu. É para desfrutar aqui na terra, porque elas vão dar glória para Deus. Não é? Deus é fiel. Se Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos, para ti, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para as gerações futuras. Porque o Deus que nos ama te diz neste dia: eu não te deixo, eu me abençoo. Que o Senhor continue a manifestar a sua bênção ricamente na tua vida, na comunhão e na paz da tua família, no grande amor de Deus. Despeço-me de ti, além depois da tua família, no qual eu tive o privilégio de poder entrar através desta mensagem. Que o Senhor ricamente vos abençoe e dizer que nós vos amamos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Ele seja glorificado.